eu vou falar sobre amor, honra e unidade. E eu encontrei numa história rapidinha, numa história que parece tão simples na Bíblia, mas que ela traz esses 3 elementos. Está lá em Marcos, no capítulo 2, diz assim: alguns dias depois, Jesus voltou para a cidade de Cafarnaum e logo se espalhou a notícia de que ele estava em casa. Muitas pessoas foram até lá e ajuntou-se tanta gente que não havia lugar nem mesmo do lado de fora, perto da porta. Enquanto Jesus estava anunciando a mensagem, trouxeram-lhe um paralítico. Ele estava sendo carregado por 4 homens. Diga assim, 4 homens. Mas por causa de toda aquela gente, eles não puderam levá-lo até perto de Jesus. Então fizeram um buraco no telhado da casa, em cima do lugar onde Jesus estava, e pela abertura desceram o doente deitado na sua cama. Até aí, irmãos, a história você já conhece, ali vai ser um grande milagre que o Senhor Jesus vai fazer. Mas hoje eu queria falar, não quero falar apenas dos milagres de Jesus, que eu creio que todos nós aqui já testemunharam, mas eu queria falar a respeito de amizades, a respeito de companheirismo, a respeito de você andar com pessoas que te levam para perto de Jesus. E essa é a primeira coisa que nós devemos avaliar nas nossas vidas, se as pessoas que caminham conosco estão, para onde que elas estão nos levando. Porque nada é neutro na vida, muito menos no mundo espiritual. Tudo aquilo que nós fazemos tem um sentido. Então, que você possa primeiramente verificar para onde que as pessoas, as coisas que você tem feito, né, as pessoas que andam ao seu redor, para onde que elas estão te levando. Mas nessa mensagem aqui eu encontrei os 4 elementos. Eu encontrei amor, eu encontrei honra e eu encontrei unidade. E o primeiro deles é o amor. Você sabe, não existe cristianismo sem amor, irmãos. Porque Deus, ele não tem amor. A Bíblia fala que Deus é o próprio amor. Então, se você não ama, você simplesmente não conhece a Deus. Né? O Dedé começou a falar que eu falei, pronto, roubou minha mensagem. A hora que ele abriu o culto, e ele falou que foi o Espírito Santo que contou. Eu acho que ele pegou uma linha cruzada e ouviu a mensagem que era para mim. Não, mas é Deus testificando, sabe? Então lá em 1 João 4 fala: amados, amemo-nos uns aos outros, porque o amor procede de Deus, e todo aquele que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Aquele que não ama não conhece a Deus, pois Deus é amor. Nisso se manifestou o amor de Deus em nós, em haver Deus enviado o seu Filho unigênito ao mundo para vivermos por meio dele. Sabe, essa é uma história de amor, irmãos. E eu sei que quando a gente fala história de amor, e minha esposa assiste muito no Netflix, muita história de amor, mas o verdadeiro amor que nós encontramos, o maior amor, a maior história de amor contada, é o Deus que se apaixonou pela sua criação e enviou o seu Filho. Agora, esse amor, ele precisa ser refletido, sabe? Quando você ama, você está mostrando a Deus. O Deus que não é enxergado por olhos humanos, porque é o Deus invisível, ele se manifesta através de atitudes de amor. E esse paralítico, ele talvez representa muitas pessoas que, por suas próprias pernas, jamais poderiam chegar até Jesus. Sabe, por incrível que pareça, nós estamos no século 21, na era da internet, da comunicação, mas eu quero dizer que existem pessoas que não estão presas em cadeias que são físicas, mas são cadeias espirituais, que estão hoje presas nas suas casas com depressão, com prisões na sua mente, e se não alguém não chegar até elas e amá-las e poder levá-las até Jesus, elas jamais conseguiriam chegar. Sabe, a responsabilidade nossa é poder levar essas pessoas até Jesus. Quando nós no lema falamos dar a vida pelos nossos amigos, está falando disso, de você apresentar aquilo que um dia foi apresentado até você. Sabe, a grande maioria aqui é brasileiro. E os missionários que levaram o evangelho para o Brasil eram pessoas que saíram desse país. Hoje nós estamos fazendo o contrário, mas saíram desse país. E muitos saíram da Europa. Você sabe, Londres em 1800 já era uma cidade desenvolvida. Tinha até metrô em Londres, para escolher viver lá no meio da Amazônia do Brasil. Pegar malária, pegar doenças tropicais, viver em lugares onde não tinha água encanada, não tinha nada, para poder levar a mensagem do amor do Evangelho.
Sabe, nós precisamos ter essa empatia com as pessoas. Se você ama a Deus, mas você não ama as pessoas, você não entendeu ainda o amor de Deus. Porque Deus, Ele amou essas pessoas. Jesus Cristo morreu pelas pessoas, sabe? Mas o oposto disso é o individualismo que as pessoas vivem. Sabe, hoje as pessoas às vezes passam por problemas e simplesmente ignoram. Mas eu quero dizer, nós temos que ter um coração que ama, um coração de empatia. Então esse paralítico, ele não servia para sair com os amigos, para poder passear, para ir para uma praia, para nada. Um paralítico é alguém que não... Imagine nos dias de hoje um paralítico, imagine isso nos dias de Jesus Cristo, onde você não tinha uma cadeira de rodas, onde você não tinha estrutura nenhuma, ele tinha uma sentença de ficar na sua casa para o resto da sua vida. Então não era um amigo que era muito prazeroso, porque você imagina, não tinha muito assunto para conversar com ele. Você ia na casa dele, a conversa era sempre a mesma. Sabe, talvez não fosse um amigo mais animado da turma, que tinha uma piada, que alegrava. Não, era alguém que dependia 100% dos seus amigos. Mas eles decidiram amar ele. Sabe, quando nós decidimos amar as pessoas, nós as levamos para Jesus. Sabe, aqueles amigos, porque amaram ele, levaram para Jesus. Mas aqui, nesse texto que eu li em João 4, 1 João 4, traz a definição de amor. Diz assim, 1 João 4, no verso 10. Nisso consiste o amor. 2 pontos. Ou seja, o que é o amor? Vai explicar agora. Nisto consiste o amor. Não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que Ele nos amou e enviou o seu Filho como propiciação pelos nossos pecados. Deixa eu dizer, o verdadeiro amor é o amor que vem do Pai. Não é um amor que vai daqui para lá. Você sabe, nosso amor é muito falho, irmãos. Nosso amor passa. Pisou no calo, acabou o amor. Fez o L, acabou o amor. Ops, esquece. Sabe, o amor humano é muito falho. Então o verdadeiro amor... E aí, por que as pessoas cansam em amar? Porque elas estão amando ainda com essa fonte que é muito limitada, que é a fonte do amor próprio. É a fonte do amor, é a fonte de amar aqueles que nos agradam. Nós amamos aquilo que nos faz bem, que nos traz, que nos agrada, mas o verdadeiro amor é aquele amor sacrificial. Jesus, a Bíblia fala que ele estava na cruz, estava sendo cuspido, humilhado, chicoteado, e ele falava, Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Ele os amou até o fim. E ele não amou aquele que agradou a ele, ele amou a todos. Porque o amor, ele independe das pessoas. O amor, ele tem que ser um fluir de nós para os outros. Então o paralítico, ele representa essa pessoa que, sem sabor, essa pessoa que talvez é insignificante, esse amigo seu que você não fala há muito tempo, ou às vezes até mesmo essa pessoa que te decepcionou, que não tem nada para te acrescentar. Você sabe, a gente gosta de ser amigo de pessoas que agregam valor para a gente, né? A gente gosta de amizades, a gente gosta de ir na casa de pessoas que fazem bem, lugares onde a gente gosta, sabe? Mas o verdadeiro amor, ele não precisa desse retorno, desse alimento, porque esse amor, ele flui de cima para baixo. Sabe, então aqui eles nos ensinam a amar alguém que não tem nada a oferecer. Sabe, quantas pessoas nós simplesmente ignoramos, porque não está no nosso radar, não faz parte do nosso interesse. Mas eles aqui ensinaram a amar despretensiosamente. O amor é altruísta. O amor, ele não é correspondido, o amor, ele simplesmente flui. E aqueles amigos, então, por uma atitude de amor, eles decidem renunciar. Eu não sei o que eles estavam fazendo, eu não sei nem se eles iriam estar ali vendo para Jesus, mas eles decidem parar o que eles estavam fazendo. Eles decidem, se unem e fazem um plano de pegar esse amigo que era paralítico e poder levar até Jesus. Porque havia um desejo no coração deles de ver o amigo deles que pudesse andar. De devolver a vida ao amigo dele. Quantos conhecidos nós temos que já perderam a vida? Quantos conhecidos, quantas pessoas que nós vemos que há muito tempo não desfrutam disso aqui que nós estamos desfrutando, sabe?
E às vezes porque vai dar um trabalho, você sabe. Quando essa música que a gente canta, né? De você perder os seus dias, de você gastar a sua vida. As coisas têm custo. Sabe, muitas vezes nós não estamos dispostos a gastar para que essas pessoas tenham vida. Mas o amor é aquele que se doa, que se entrega. Amém? Mas também é uma atitude de honra. Você sabe, honra, a palavra que é traduzida na Bíblia como honra, é a mesma palavra que é usada para glória e é também a mesma palavra que é usada para peso. Uma pessoa que é honrada é uma pessoa a quem você atribui peso, você atribui valor. Não existe honra sem valor. Ah, eu vou honrar fulano lá, eu vou dar... Aliás, aconteceu uma coisa no nosso top. Vou tentar falar aqui sem contar os detalhes. E no final lá, eles falaram, olha, se você não vai usar alguns acessórios e quiser doar, né, deixar para quem for fazer, ou não tiver, você pode fazer isso. E aí o pessoal estava dando os bastões que era da administração. Falei, mas como que você está dando que não é seu? Que tipo de honra que é essa? Você sabe, a Bíblia conta uma história que Davi, quando ele se tornou rei, ele decidiu sacrificar ao Senhor. Mas você sabe, Davi tinha um coração fantástico. Ele falou assim, não, eu não posso sacrificar qualquer boi. Acha aí quem que é o melhor fazendeiro, que tem o melhor gado aqui, e compra dele os bois que eu vou sacrificar. E aí, foram atrás desse fazendeiro, né? Se não me engano é Oruana, alguma coisa assim o nome dele. E aí eles falam, olha, o rei mandou comprar aqui esse gado porque ele quer sacrificar ao Senhor. E aí quando esse fazendeiro soube, ele falou, não, eu não vou cobrar, mas é para sacrificar a Deus. E aí chegou a mensagem até Davi. E Davi falou o quê? De maneira alguma sacrificarei ao Senhor algo que não me custe. Não tem como, irmãos. Sacrifício envolve peso, envolve sacrifício. Sabe, você honra quando você sacrifica. Sabe, irmãos que vieram aqui, que não são dessa igreja, vieram honrar os legendários aqui, vieram honrar os novos da família. Você saiu da sua casa, você decidiu estar aqui. Isso é honra. Não existe honra que não envolve atitude, que não envolve custo. Então esses amigos aqui eram amigos de honra. Por que eram amigos de honra? Porque eles decidiram o custo de poder, a libertação do seu amigo. Eles não importam, eles falaram, nós vamos encarar o custo para que ele seja curado. Qual que era o primeiro custo? O primeiro custo foi carregar e tirar ele de casa. Como eu falei, não é tão simples. Hoje a gente tem carro, hoje você tem cadeira de rodas, mas você imagina naquela época, você caminhar no deserto com alguém que era paralítico. Então esse foi o primeiro custo. E aí eles chegaram lá onde Jesus estava, e encontraram uma grande multidão, e aí eles tiveram um novo custo. Eles podiam chegar e falar, olha, nós bem que tentamos aqui, mas está muito cheio, nós não vamos conseguir chegar até Jesus, nós vamos embora. Já pagamos um preço, mas eles decidiram andar uma segunda milha. Talvez eles se reuniram e falaram, não, nós vamos até o fim por causa dessa vida. E aí eles decidiram pagar mais. Sabe, eu não sei o custo que você está disposto pela salvação da sua casa, pela salvação dos seus amigos, mas eles não mediram esforços para que aquele homem fosse curado. Tem uma história que o nosso pastor Aloysio conta, que às vezes chega a pessoa lá, pastor, eu tentei de tudo no meu casamento, mas não tem jeito. Ele fala, tudo, irmão, tudo, pastor. Você já experimentou jejuar e orar 30 dias? Ah, não. O que você fez? Eu orei lá uma semana, tal. Então é interessante, quais são os limites, até que ponto vale a pena pagar por aquilo. Sabe, mas aqueles eram homens de honra. Decida andar com homens e mulheres de honra. Você sabe, amigos de honra não te deixam para trás. Ande com pessoas leais.
Ande com pessoas com princípios, pessoas com valores. E você sabe onde que você conhece essas pessoas? Não é no dia da festa, é no dia do choro. No dia da festa todo mundo é amigo, mas no dia das dificuldades você conhece verdadeiramente quem são os seus irmãos. Decida andar com homens de honra. Ah, mas como é que eu vou saber quem é homem de honra? Seja um homem de honra. Você sabe, homens de honra atraem homens de honra. Mas tem uma bênção melhor ainda. Homens de honra repelem aqueles que são de desonra. Lembra aquela mulher que quebrou o vaso, o perfume, né, de alabastro aos pés de Jesus? Aquilo foi um grande gesto de honra, mas incomodou os outros, porque não eram de honra. Sabe, se você decidir ser uma pessoa de honra, você vai encontrar, Deus vai te dar pessoas de honra para andar com você. Pessoas que estão dispostas a não ir pelo caminho mais fácil, mas ir pelo caminho que vai dar certo, que vai chegar até Jesus. Esses amigos, como eu falei, talvez eles não tivessem ganho nenhum com esse paralítico, mas eles decidiram não deixá-lo para trás, decidiram levar até Jesus. Amém? A Bíblia diz em 1 Samuel 2,30, honrarei aqueles que me honram, mas aqueles que me desprezam serão tratados com desprezo. Eu quero dizer que homens de honra, mulheres de honra, são honrados pelo Senhor. E por último nós temos a unidade. Porque esses amigos representam também a unidade, irmãos. Se apenas um tivesse a vontade de ajudar o paralítico, ele não conseguiria. Se dois tivessem a vontade de ajudar, talvez, mas só foi possível porque eles andaram em unidade. Se a unidade não houvesse entre esses amigos, seria impossível que a missão fosse completa. Deixa eu dizer uma coisa para você. Deus deu uma missão para a sua igreja nessa terra. E essa missão só vai ser completa se nós andarmos em unidade. Nós não fomos feitos, o projeto de Deus, aliás, o próprio Deus, ele não anda sozinho. Quando Deus cria todas as coisas, ele diz, façamos. Deus não é sozinho. Deus sempre está no meio. Quando tira o povo lá no deserto, ele manda a tenda da congregação, ele manda construir no meio do povo. A Bíblia fala que Jesus estava no meio dos discípulos. Jesus foi crucificado no meio de dois ladrões. O Espírito Santo desceu e eles estavam no meio. Deus sempre está no meio, está na congregação. A palavra do Senhor fala quão bom e quão suave que os irmãos vivam em união. É como o óleo que desce da cabeça e a barba de Arão, que desce a orla de suas vestes, como o orvalho do Hermon e como que desce sobre os montes de Sião. Porque ali o Senhor ordena a bênção e a vida para sempre. Deixa eu dizer, a bênção do Senhor e a vida está na unidade. Sabe, Deus estabeleceu uma igreja. Você sabe, a Bíblia fala que nós somos membros do corpo de Cristo. Mas os membros por si só, membros isolados, não conseguem expressar o corpo. É por isso que às vezes as pessoas na igreja recebem muito pouco, porque eles acham que é só o pastor. E eles olham para o pastor, mas deixa eu dizer, nenhuma pessoa individualmente é capaz de expressar a completude e a majestade do corpo de Cristo. Por isso que quando você toma a ceia, a palavra de Deus fala daquele que discerne o corpo. Ou seja, discernir o corpo é você ter a percepção, você conseguir olhar para o corpo de Cristo. E para a igreja, que não são essas paredes, não é esse prédio, mas somos nós, é o povo de Cristo, sem placa, sem partidarismo, sem uniforme, o povo daqueles que foram salvos e comprados pelo sangue de Cristo. Essa é a igreja do Senhor. Então, quando a Bíblia fala de você discernir o corpo, é você enxergar o corpo de Cristo na vida de cada irmão. O pastor talvez seja só uma boca, só aquele que vos fala, mas o corpo não é feito pela boca. E a Bíblia fala que o pé não pode dizer para a mão, eu sou mais importante do que você. Sabe, nós somos um corpo e Deus estabeleceu e deixou um corpo e não um monte de indivíduos. A palavra de Deus, Jesus ele fala que as portas do inferno não prevaleceriam contra a igreja. Sabe, muitas vezes nós queremos fazer a guerra espiritual individualmente. Mas Jesus nunca falou que você individualmente vai fazer guerra espiritual. Há uma chave que foi entregue para a igreja.
Novamente, irmãos, não estou falando dessas paredes aqui, não estou falando de denominação, eu estou falando da unidade dos crentes. A unidade é essencial para que você desfrute da vida da igreja. É na unidade que o Senhor ordena a bênção. E esses 4 amigos, eles são um exemplo de unidade para nós que o Senhor deixou. A unidade deles é o que permitiu que aquele amigo fosse salvo. Deixa eu falar, se nós andássemos em unidade, a igreja poderia fazer muito mais. Sabe, eu estava trabalhando nesse último top e observando como que as coisas funcionam. Tem irmãos que estavam trabalhando, preparando a comida. Sabe, esses irmãos não viram testemunhos, esses irmãos não pregaram a palavra, esses irmãos sequer tiveram contato com as pessoas que estavam lá. Mas deixa eu dizer, né, quem conhece o Robinho, lá de Jacksonville, eu dei um abraço no Robinho e falei, muito obrigado, irmão, porque o que você faz é muito importante. Sabe, todos têm a sua função. Sabe, quando nós investimos aqui na nossa missão no Paquistão, você pode parecer que não, que é só um dinheiro que eu oferto. Não, mas tem fundamento, tem sentido. Nós trabalhamos como uma unidade. Não importa se você está na linha de frente, não importa se você está na retaguarda. Se você estiver fazendo aquilo que Deus te chamou, vai ser acreditado para você também. Sabe, a unidade é o que colocou em ação aquilo que era só um projeto. Você sabe, o coração, ele idealizou, o amor, ele idealiza, ele sabe o que tem que fazer, ele ama, mas é a unidade que consegue colocar em prática aquilo que o coração, que o amor queima. Porque sem unidade você não consegue fazer as coisas. Mas a unidade daqueles homens colocou em prática o coração deles. Nós já temos o coração, nós já temos o amor. Nós precisamos também colocar em prática mais do que nunca, irmãos. Porque a Bíblia fala, ainda mais quando se aproxima o dia, não deixeis de congregar, não deixeis de andar junto, irmãos. Deus nos deu uma família. Amém, meus irmãos? Para finalizar, eu quero te contar a respeito da parábola do samaritano. Quantos conhecem aqui? Do bom samaritano. Sabe, a Bíblia fala que vinha uma pessoa passando, e aí os salteadores, os ladrões atacaram ela, e ela ficou desfalecida, toda machucada, à beira do caminho. Passou o sacerdote, passou o levita, e nenhum ajudou, só olhou para ele. E aí veio o samaritano, pegou ele, levou para a hospedagem, deu 2 denários, né, para que cuidasse dele. Você sabe, essa mensagem tem muitos significados, mas eu quero dizer que o samaritano é Jesus, e nós éramos aqueles que estavam quebrados à beira do caminho, né? Como, acho que foi o Dedé também que falou aqui, a Neide, não foi você que escolheu Jesus, Ele que foi até você, Ele que te ergueu, Ele que te resgatou. Você não teria condições jamais de achar esse caminho. Mas aí Ele pega e faz o que com essa pessoa? Toda machucada e ferida. Ele leva para uma hospedaria. Essa hospedaria aponta para a igreja, irmãos. Você sabe, pessoas feridas nem sempre são pessoas totalmente curadas. E dentro da igreja, por vezes você encosta no machucado de alguém. Eu encostei. Por que o irmão reagiu dessa forma? Não é nada com você. Às vezes você encostou numa ferida. Mas é nessa hospedaria chamada igreja, é onde o Senhor nos cura. É onde o Senhor deixou. Onde o samaritano deixou. Mas o samaritano fez uma promessa. Eu vou voltar para buscar essa pessoa. Deixa ele aqui na hospedaria. Mas e se ele fosse embora da hospedaria? Eu já estou curado, pastor, não preciso mais ficar aqui não. Posso voltar. Aí o samaritano volta para a hospedaria e cadê você? Foi embora. Espera na hospedaria. Enquanto isso, o Espírito Santo vai te curando. Enquanto isso, Deus vai trabalhando no seu coração. O Senhor vai operando e nós vamos cuidando demais. Mas pastor, eu já estou curado, já estou sarado. Então vai cuidar de outro. Amém? Não, eu não preciso. Então vamos cuidar de outro. Quem já está bem, já vai cuidar de outro, irmãos. Mas é dentro da hospedaria.
Amém, meus queridos?